E aí, galerinha do terceiro ano da Escola Céfiro, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a professora Dani e agora nós vamos corrigir exercícios. Na nossa aula de ontem, eu pedi vocês para responderem para mim um questionário, certo? Com as questões, com as respostas que vocês chegaram, né? Então, o que acontece? Primeira coisa que eu queria orientar vocês é, não, mesmo sabendo o gabarito, porque é possível achar o gabarito das questões na internet, não se atentem não copiem o gabarito da internet, porque para eu saber qual questão que vocês não estão sabendo, vocês têm que mandar a resposta que vocês realmente encontraram, tudo bem? Ó, a primeira questão que a gente vai corrigir é da página 85 e é essa aqui. Vou dar um zoom aqui. Um supermercado que fica aberto 24 horas por dia faz a contagem do número de clientes na loja a cada 3 horas. Com base nos dados observados, estima-se que o número de clientes possa ser calculado pela função trigonométrica que está aqui, em que f de x é o número de clientes e x é a hora da observação. Utilizando essa função, a estimativa da diferença entre o número máximo e o número mínimo de clientes dentro do supermercado em um dia completo é igual a... eu achei estranho porque essa eu lembro de ter feito na sala. E mesmo assim, algumas pessoas erraram. Então, quer dizer, às vezes não foi na aula no dia, né? Então, vamos lá. Esse é o exercício. Vou tirar o zoom aqui. Esse é o exercício da página 85. Exercício 4. E nele está escrito assim, a função é f de x é igual a 900 menos 800 seno de x vezes π sobre 12. E aí tá pedindo a diferença, ou seja, a subtração entre o número máximo e o número mínimo. A gente já viu em sala de aula que máximo e mínimo, basta a gente prestar atenção aqui, né? Que é o valor máximo ou mínimo do seno. Então, isso aqui, qual que é o máximo disso? O máximo é 1 e o mínimo é menos 1. Não é isso? Então, vamos só fazer a conta trocando. Vamos ver se vai ser máximo ou mínimo. Ó. 900 menos 800 vezes 1, né? 800 vezes 1 é 800. Então, vai ficar 900 menos 800, que dá 100. Agora, 900 menos 800 vezes menos 1. Então, isso aqui é 900. O oposto do negativo é positivo. 900 mais 800 dá 1.700. Então, olha só, qual que é a conclusão que a gente chega? Que esse aqui é o mínimo e esse aqui é o máximo. Não é isso? Não pediu o máximo menos o mínimo? Porque falou a diferença entre clientes e tal. Então, o que vai ser aqui? Vai ser 1.700, que é o valor máximo, menos 100, que é o valor mínimo, que dá 1.600. E isso é a letra E. Tudo bem? A outra questão que teve dificuldade, que eu percebi, foi lá na página 88. A questão 3 do Enem lá. Ó.
Tá aqui. Um satélite de telecomunicações, T minutos antes de ter atingido a sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximo e mínimo, disse que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Isso aí já é com Rayandra, tá? Isso é física. Mas tá bom. Respectivamente, né? Suponha que para esse satélite o valor de R em função de T seja dado por essa função linda e maravilhosa que nós estamos vendo aqui. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representado por S. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor D, presta atenção. Ele precisa calcular, olha só, a soma dos valores de R, ou seja, a soma das minhas respostas aqui. Então, vamos calcular isso aqui. Tirar o zoom. Qual é, então, a nossa função? R de T é igual a 5.865 sobre 1 mais 0,15 vezes o cosseno de 0,06t. Certo? Pessoas, prestem atenção. Essa questão é muito parecida com a anterior. A gente tem que preocupar com o valor de máximo e mínimo. No caso do cosseno, a gente já estudou que o máximo e o mínimo do cosseno é a mesma história. O máximo é 1, o mínimo é menos 1. Então, vamos calcular aqui, ó. 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes 1. Isso aqui é 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes 1 é 0,15. Então, 5.865 dividido por 1,15. Certo? Pessoal, para ganhar tempo aqui, nós vamos usar a calculadora. Mas vocês já estão careca de saber que em hora de prova não pode. Essa, inclusive, era uma questão de Enem, tá? Então, tinha que fazer essa conta na mão, sem chorar. Deu aqui, ó, 5.100. Muitas pessoas marcaram 5.865. Eu acho que é porque chegaram nessa resposta e não souberam continuar. E aí marcaram 5.865 porque era o valor mais próximo. Bom, esse já foi um. Tem que fazer 2 vezes, porque a outra... é vezes menos 1, né? Então, nós vamos ter 5.865 dividido por 1. 0,15 vezes menos 1 é menos 0,15. E aí, a gente fica com 5.865. 1 menos 0,15, gente, é 0,85, tá? Então, 5.865 dividido por 0,85 é 6.900. Beleza? Agora, o que o exercício falou? Vamos voltar para cá, que eu até falei, mas vamos ler mais uma vez, ó. O que tá frisado aqui? Ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu. Ou seja, ele precisa somar esses 2 valores aqui. Quanto dá essa soma? Adivinha, adivinha, adivinha? 12.000. E aí, essa aqui vai dar a letra B de bolinha. Que muitos não devem ter querido marcar, porque é um valor exato, né? Então, tá. Vamos continuar.
A questão 4, da mesma página, tá? Ela pedia a soma das raízes da equação. Cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 0. Gente, esse tipo de equação, o jeito mais fácil de resolver é fazendo uma mudança de variável. Ou seja, vou chamar cosseno de x de outra coisa. Por exemplo, de y. Certo? Ou seja, no lugar de cosseno de x, aparece para mim aqui, ó, no lugar de cosseno de x, eu vou escrever y. E no lugar de cosseno ao quadrado de x, eu vou escrever y ao quadrado. E aí a minha equação ficou muito mais bonita, muito mais bonita. Bom, o que acontece então? Como eu estou resolvendo isso aqui, eu posso resolver ou por delta, ou por soma e produto, ou colocando um termo em evidência, que eu acho mais fácil nesse caso. Porque não tem y nos dois termos? Y dividido por y dá 1. Y ao quadrado dividido por y dá y. Ou seja, y é igual a 0, ou 1 mais y é igual a 0. Se 1 mais y é igual a 0, y é igual a menos 1. Certo? Bom, e aí, gente, nós temos que voltar para o cosseno. Ou seja, quando que o meu cosseno de x vai ser 0, certo? Uma coisa que o exercício colocou que geralmente a gente passa em cima e não observa, ele tá falando isso aqui, 0 menor ou igual a x menor ou igual a 2π, quer dizer, eu tenho que avaliar tudo de 0 a 2π. Então, quando que meu cosseno é 0? Meu cosseno é 0 quando x é 0 ou quando x é igual a 2π. E quando que o meu cosseno é menos 1? Meu cosseno é menos 1 quando x é igual a π. Não pediu a soma das raízes, ou seja, a soma dos valores de x. Então, vai ser 0 mais 2π mais π. Num total dá 3π, que é a resposta da letra C. Ainda na página 88, foi pedida a questão 5. Tá assim, o número dos valores de x. X entre 0 e 2π. Tá o quê? Seno de x mais cosseno de x ao quadrado é igual a 1. Qual que é o erro maior que eu vejo? As pessoas estão pensando que isso aqui é somente falar que isso aqui dá 1. E não é, porque aquela propriedade que a gente conhece, eu já vou até anotar ela aqui no cantinho, porque daqui a pouquinho nós vamos precisar. A gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x, né, é igual a 1. Isso é totalmente diferente disso, porque aqui tá um produto notável, tenho que respeitar ele. Isso aqui, como produto notável, vou anotar aqui também, porque as pessoas esquecem, né? É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Eu tenho que aplicar isso aqui. Então, quem que é o primeiro? O primeiro é seno, então, quadrado do seno. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes seno vezes cosseno. Mais quadrado do cosseno, ou seja, cosseno ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 1. Agora, pessoal, o que é isso? Isso aqui, vocês já podem perceber
que quando eu somo seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, eu vou ter exatamente aquilo que eu acabei de falar. Então, nós estamos chegando aqui, 1 mais 2 seno de x cosseno de x é igual a 1, certo? Bom, esse 1, somando ele negativo dos dois lados, né? A gente vai chegar aqui, 2 seno de x cosseno de x é igual a 1 menos 1. Ou seja, 2 seno de x cosseno de x é igual a 0. Isso aí dá uma bugada. Porque como é que eu vou saber? Como é que isso aqui vai dar 0, né? Então, você tem que pensar o seguinte, tem uma lei na matemática muito forte, que fala que quando uma multiplicação dá 0, alguma dessas coisas tem que ser 0. O 2, obviamente, não é 0. Mas então, eu posso falar que o meu seno deu 0, ou que o cosseno dá 0. Certo? Para enxergar isso bem, vamos abrir aqui o nosso ciclo trigonométrico. Aqui é o eixo do cosseno e aqui é o eixo do seno. Certo? E aí, gente, o que que acontece? O cosseno, ele é 0 aqui, não é? Porque aqui ele é 1. Então, quando o cosseno é 0 aqui, qual que é o ângulo que dá 0? Para cima, 90, para baixo, 270. Então, aqui eu posso falar que x é 90 ou x é igual a 270. Para o seno tá aqui, não tá? Aqui o seno é 1, aqui o seno é menos 1, aqui o seno é 0. Qual que é o ângulo que bate aqui dando seno 0? 0. Ou, aqui, o seno também é 0. Então, 180 graus. E quando ele volta para cá, também dá 0. 360 graus. Vamos passar isso para π? Então, x é igual a 0, x é igual a π, x é igual a 2π, aqui x é igual a π sobre 2, e aqui x é igual a 3π sobre 2. E aí, quantas respostas a gente tem, gente? 5. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 soluções. Então, isso aqui é a letra A. Bom, vamos continuar agora com os exercícios do módulo 9, tá? Lá na página 91. O exercício fala o seguinte, pede o conjunto verdade da equação, exercício 4. A equação que ele pede para a gente resolver é seno de x menos cosseno de x igual a 0. Pessoal, para resolver essa equação aqui, eu também posso falar que isso aqui, seno de x, é igual a cosseno de x, concordo? Porque subtraiu, somou do outro lado. Não é isso? Então, vamos pensar. Para qual ângulo que a gente sabe que o seno tem o mesmo valor do cosseno? É para o 45 graus, concordam? Qual que é a família do 45 graus? 45, 135, 225 e 315. Então, a gente sabe que aqui, ó, aqui tá o 45, aqui tá 135, aqui tá 225 e aqui tá 315. Bom, onde isso vai acontecer, então? Olha, aqui, tanto o cosseno quanto o seno são positivos, concordam?
Vamos lembrar que é primeiro o cosseno, depois o seno, tá? Então, aqui todos os dois são positivos. Aqui, o cosseno é negativo, mas o seno é positivo. Aqui, tanto o cosseno quanto o seno são negativos. E aqui, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Então, aonde que vai ter o seno igual ao cosseno? No primeiro quadrante, porque os dois dão positivos, e no terceiro quadrante, porque os dois são negativos. Então, eu preciso responder com quais ângulos? 45 graus e 225 graus. Agora, a gente não responde isso em grau, a gente responde em radiano. Qual é o ângulo? 45 graus é igual ao quê em radiano? Pi sobre 4 rad. Agora, 225 é 5 vezes 45. Ou seja, é 5 pi sobre 4 rad. E isso vai me dar a resposta, a letra B. Certo? Me deu como resposta a letra B. A questão 5, eu vi algumas pessoas errando também. Então, vamos lá. Na questão 5, tá assim, ó. Falou que seno de alfa é igual a A. E aí, quer saber quanto que é tangente de π menos alfa. Bom, primeiro, a gente tem que lembrar que tangente é seno sobre cosseno, não é isso? Então, se eu sei o seno, eu tenho como descobrir o cosseno. Por quê? Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, certo? Bom, se seno de alfa vale A, aqui é A ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos A ao quadrado. Certo? Então, o contrário de elevar ao quadrado, né, tirar a raiz quadrada. Então, o cosseno de alfa seria igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos A ao quadrado. E aí, vai ser positivo ou vai ser negativo? Depende do quadrante. O exercício falou lá no início que o alfa, ele é um valor entre 0 e π sobre 2. Se o alfa é um valor entre 0 e π sobre 2, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos como concordar que o cosseno é positivo. É só olhar o que a gente acabou de falar na questão anterior, ó. No primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Então, eu posso falar que o cosseno de alfa é raiz quadrada de 1 menos A ao quadrado. Sendo assim, a tangente de alfa, que é seno de A sobre cosseno de A, o seno de A, o exercício deu, é A. O cosseno de A é raiz de 1 menos A ao quadrado. Certo? Dessa forma, para a gente poder chegar no que o exercício pediu, que é tangente de π menos alfa, a gente tem que lembrar das famílias mesmo, mais uma vez. Por quê? Tem meio que uma fórmula para chegar no valor das famílias. Se vocês lembrarem, a gente falou, ó, 225 é 180 mais o ângulo. Quem é esse ângulo? É esse ângulo aqui, ó. Né? E 135 é 180 menos o ângulo. 315 é 360 menos o ângulo.
certo? Agora, aqui não tá π menos o ângulo? Π não é 180? Então, π esse π menos alfa aqui quer dizer que é o próximo número da família dele, tá vendo? Ó? Então, vamos pensar. Se alfa é um número do primeiro quadrante, π menos alfa é um ângulo do segundo quadrante. Certo? Ângulo do segundo quadrante da família do alfa, certo? Então, como o ângulo do segundo quadrante da família do alfa, a gente sabe que ele tem a tangente, nesse caso, no segundo quadrante, é negativa. Então, qual é a minha resposta? É menos a sobre raiz quadrada de 1 menos a ao quadrado. Olha que questão fácil, que questão bonita, que questão legal. Que questão legal, né? Por último, no módulo 10, gente, vocês deixaram marcadas para mim como questões mais erradas a questão 3 e a questão 4, tá certo? Vai dar para fazer aqui nessa folha, ó. Vamos lá. Página 94. Chamar o zoom aqui. Uma empresa exporta certo produto. Estima-se que a quantidade exportada Q, expressa em toneladas para cada mês do ano de 2011, seja dada pela função Q igual a 40 mais 4 seno de πx sobre 6, em que x é igual a 1 representa janeiro, x igual a 2 representa fevereiro, e assim por diante. Em que meses a exportação será de 38 toneladas? Aí deu até os valores de raiz de 3 e raiz de 2 aqui, né? Gente, eu sou apaixonada com essa questão. Por quê? A gente fala tanto desse exercício para máximo e mínimo, e essa é uma questão que ela não é de máximo e mínimo. Ela é de outras coisas, né, dentro desse assunto. Então, vamos escrever a raiz que a gente tem aqui, a função. A função é Q igual a 40 mais 4 seno de πx dividido por 6. Certo? E aí falou, em que meses a exportação será de 38 toneladas? Ou seja, eu vou ter que trocar a letra Q por 38 toneladas. Então, para eu trocar a letra Q por 38 toneladas, eu vou escrever assim, 40 mais 4 seno de πx dividido por 6 igual a 38. Pessoal, para resolver isso daqui, eu vou isolar o seno. Então, para isolar o seno, a primeira coisa é arrancar esse 40 daqui, porque ele está somando. Então, vai ficar 4 seno de πx sobre 6 é igual a 38 menos 40. E 38 menos 40 é quanto, gente? 38 menos 40 é menos 2. O 4, ele está multiplicando pelo seno. Então, eu vou dividir por 4. Então, vai ficar menos 2 sobre 4. Bom,
Menos 2 sobre 4 dá o quê? Menos meio. Então, eu tenho que preocupar, presta atenção. Vamos escrever em português para ficar visual a pergunta, tá? A pergunta é: qual é o ângulo que o seno é igual a meio? A meio não, a menos meio. Bom, vamos aproveitar aqui, apesar de não ser da família do 45, mas a gente sabe que é o ângulo do terceiro e do quarto quadrante, certo? A pergunta é: quem é que tem seno meio? 30 graus, não é? Se 30 graus, o seno de 30 é meio, eu tenho que pegar a família do 30. A família do 30 é 30. 180 menos 30, 150. 180 mais 30, 210. 360 menos 30, 330. Essas famílias já foram para lá de faladas em sala de aula. Mas então, só que a gente tem que passar pros pi, né? 30 é pi sobre 6. 150, gente, não é 30 vezes 5? 5 pi sobre 6. 210 não é 30 vezes 7? Então, 7 pi sobre 6. 330, né? 30 vezes 11? Então, 11 pi sobre 6. Pronto. Então, para ser negativo, eu tenho que ter um ângulo de qual quadrante, então? Terceiro e quarto quadrantes. Quais são os ângulos de terceiro e quarto quadrante que eu tenho aqui? 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Então, eu vou lá. Se isso aqui tudo é meio, e quem dá menos meio é 7π sobre 6, então quer dizer que a alma do seno, ou seja, isso aqui, tem que dar 7π sobre 6. Então, quer dizer que πx sobre 6 é igual a 7π sobre 6. Observa que 6 vai com 6, que π vai com π e x dá 7. Mesma lógica para o outro. πx sobre 6 tem que dar 11π sobre 6. Mesma coisa. 6 vai com 6, π vai com π, sobra que x é igual a 11. Tá vendo? Ó, 6 corta com 6, π corta com π, x é igual a 11. Moral da história. Qual é o mês referente ao mês 7? Julho. Qual é o mês referente ao mês 11? Novembro. Qual que é a letra certa? Letra D. Página 95. Questão 4. Deu uma inequação, gente, ó. Seno de x sobre 2 é maior ou igual que raiz de 3 sobre 2. Certo? Certo. Bom, aí, gente, essa questão, ela não é difícil. Primeiro, vocês têm que lembrar, quem que tem o seno dando raiz de 3 sobre 2? Se não, no passado, o seno de meio era 30, raiz de 3 sobre 2 é 60, certo?
Então, quer dizer, vamos desenhar aqui um círculo trigonométrico. E vamos pensar que 60 graus está aqui. Certo? Então, quer dizer que o valor raiz de 3 sobre 2, ele tá aqui, ó. Eu não quero que dê um valor maior que raiz de 3 sobre 2, então eu quero valores que deem maiores aqui, ó. Até chegar no topo, que é 1. Então, eu tenho que preocupar no meu círculo trigonométrico com valores que vão correr aqui em cima do círculo, ó. De forma que quando eu traço o ângulo dele e bato aqui, dê um valor maior que raiz de 3 sobre 2. Então, meu círculo vai correr aqui com um limite, concordam? Porque depois desse limite aqui, ó, ele vai dar valores menores que raiz de 3 sobre 2. Quem que é esse limite? É o segundo número da família do 60. Qual que é a família do 60? 60, 120, 210 e 300. Então, aqui é 120 graus. Bom, gente. Então, sendo assim, é x sobre 2, não é? Cuidado para não errar besteira. Eu posso falar que 60 graus é menor ou igual que x sobre 2, que é menor ou igual que 120 graus. Certo? Esse 2 que está dividindo aqui, depois nós vamos resolver esse problema. Mas primeiro vamos converter tudo para radiano. 60 em radiano é π sobre 3. E 120 não é o dobro de 60? Então, é 2π sobre 3. Onde está meu problema? Eu não quero saber quanto é x sobre 2. Eu quero saber quanto é x. Então, esse 2 aqui, ó, ele tem que morrer na minha equação. Então, para ele morrer, eu vou multiplicar todo mundo vezes 2. Quando eu multiplico tudo vezes 2, aqui vai ficar 2π sobre 3 menor ou igual a 2x sobre 2. Só vou escrever aqui para a gente poder ver que vai funcionar. Menor ou igual a 4π sobre 3. Só que 2x sobre 2, gente, esses dois aqui eles vão cancelar, ó. Então, a gente chega em 2π sobre 3, menor ou igual a x, menor ou igual a 4π sobre 3. Por isso, a nossa resposta certa é a letra B de bolinha. Tá certo? E aí, gente, com isso, a gente fecha a primeira frente do nosso livro toda, graças a Deus, né? Então, para eu poder saber que vocês assistiram esse vídeo até o final, comenta lá na nossa atividade, tá? Na atividade. Vocês comentam lá. Finalmente acabou a frente 3. Tá bom? Eu vou saber que todo mundo assistiu o vídeo se comentar lá pra mim na atividade. Finalmente acabou a frente 3. Então é isso, pessoal. E amanhã a gente vem com matéria nova na frente 4, graças a Deus. Fiquem com Deus e beijinho!